Olá! Hoje a gente vai explorar um tema que, olha, pega muita gente. Porque às vezes parece que o aprendizado simplesmente trava. Essa análise é pensada especialmente para quem é da área de tecnologia ou design e sente que por mais que estude não consegue avançar naquela habilidade nova. Sabe aquela sensação de estudar, praticar, virar à noite e nada? Parece que a gente não sai do lugar? Essa frustração é super comum e tem nome. É o platô de aprendizagem. É aquele momento em que o esforço não se traduz em resultado. É bem desmotivador, eu sei, mas a boa notícia é que tem um jeito de superar isso. Então, se sentir assim é normal. Mas e se o problema não for a falta de esforço? E se a questão for, na verdade, a forma como a gente encara o aprendizado? Talvez a chave esteja em como a gente estrutura todo esse processo. Para entender melhor, vamos dar uma olhada no modelo que funciona quase como um mapa. Um mapa que mostra onde o aprendizado de verdade acontece e, olha, ele pode mudar completamente a forma como a gente enxerga o desenvolvimento de uma nova competência. E aqui já vem a primeira surpresa. A maior parte do que a gente aprende não vem de uma sala de aula. Pode parecer estranho, né? Mas uma pesquisa do Center for Creative Leadership foi a fundo nisso. Eles conversaram com quase 200 executivos para entender como eles aprendiam, e o resultado é bem revelador. E o que eles descobriram levou a esse modelo aqui. A pesquisa mostrou que o aprendizado eficaz segue mais ou menos essa divisão: 70, 20, 10. Vamos entender o que significa cada fatia desse gráfico. Bom, esses 10% são a parte que todo mundo já conhece bem. São os cursos, os tutoriais que a gente assiste, os livros, os treinamentos mais formais. Isso tudo é a base, o ponto de partida. Mas é só uma pequena parte da equação completa. Agora, os 20% destacam uma coisa fundamental. A gente aprende muito com as outras pessoas. Com colegas, mentores, com a troca de ideias. No universo da tecnologia e do design, isso é o puro suco do dia a dia. Code reviews, sessões de critique, participar de uma comunidade. É aí que o aprendizado se refina. E chegamos na maior fatia do bolo. O ponto central é este. A grande, esmagadora maioria do que a gente aprende vem da prática, de botar a mão na massa. É resolvendo o problema real, enfrentando o desafio, que a teoria vira a habilidade de verdade. É aqui que o jogo é ganho. Ok, se 70% do aprendizado vem da experiência, a pergunta de $1 milhão é: como garantir que essa experiência se transforme de fato em conhecimento? Como a gente faz para ligar esse motor e tirar o máximo proveito dele? E a resposta é: não exatamente. A experiência é a matéria-prima, mas como toda matéria-prima, ela precisa ser processada. Ficar repetindo uma tarefa sem parar para pensar sobre ela não gera crescimento. Existe um segredinho para transformar essa experiência bruta em uma habilidade sólida e duradoura. Para entender isso, a gente vai pegar emprestada uma ideia genial de um teórico chamado David Kolb. Ele criou o que se chama de ciclo de aprendizagem experiencial. Pensa nisso como se fosse um manual de instruções daquele motor de 70% que a gente acabou de ver. A teoria do Kolb basicamente diz que aprender não é um evento isolado. É um processo, um ciclo contínuo. É sobre pegar as nossas experiências e, de forma ativa, extrair um significado delas. A palavra-chave aqui é transformação. E este slide mostra perfeitamente como esse motor funciona. É um ciclo que nunca para, com 4 etapas: fazer, refletir, pensar e planejar. E o legal é que isso se aplica a qualquer coisa, desde escrever uma linha de código até criar um novo layout. Vamos passar por cada uma. Tudo começa aqui, no fazer. É meter a mão na massa, se envolver diretamente com a tarefa ou o problema. É a hora de construir o app, de desenhar a interface, de encarar o desafio de frente. Essa etapa aqui é crucial e é que muita gente pula. É o momento de dar um passo para trás e analisar o que acabou de acontecer. Se perguntar: por que aquele bug apareceu? O que deu certo? O que deu errado? Por que aquela escolha de design não teve o efeito esperado? Aqui é onde a mágica acontece. A gente começa a generalizar. A gente sai de uma situação específica para criar novas ideias e entender princípios maiores. É quando a observação "esse código específico quebrou" se transforma num princípio do tipo "ah, entendi, essa abordagem de gerenciamento de estado funciona melhor para esse tipo de problema". E, por fim, a gente planeja, a gente testa esse novo entendimento. Pensa em como usar essa nova ideia para resolver um problema parecido no futuro. E isso nos leva de volta para uma nova experiência, para um novo fazer, e o ciclo recomeça, só que num nível mais alto.
Certo. Então como é que a gente junta essas duas coisas na prática? Como o mapa 70-20-10 e o motor do ciclo de Kolbe funcionam juntos no dia a dia de quem aprende design ou tecnologia? Esse gráfico aqui mostra um problema bem comum. A maioria dos treinamentos corporativos, como a gente vê na barra de cima, foca quase que exclusivamente nos 10% do aprendizado formal. Enquanto isso, as maiores oportunidades que estão lá nos 70% da experiência e nos 20% da interação social acabam sendo deixadas de lado, sem nenhuma estrutura. Então, aqui está um guia prático. Os 10% do aprendizado formal dão a base, a teoria. Os 20% do social ajudam a refinar o trabalho, com feedback, mentoria. E o principal, os 70% da experiência, onde a gente usa de propósito o ciclo de Kolbe para transformar a prática em habilidade de verdade. E essa frase da pesquisa resume tudo de forma perfeita. Aprender não é só sentar e absorver fatos. É um processo ativo. É sobre criar e recriar o nosso entendimento do mundo a cada nova experiência que a gente tem. Então, a grande sacada é essa, a mudança de mentalidade. É sair do papel de estudante passivo, que só consome conteúdo, e se tornar um aprendiz ativo, alguém que desenha o próprio crescimento e transforma cada desafio, cada problema, em uma oportunidade de aprender. No fim das contas, a grande virada de chave é esta. O aprendizado deixa de ser algo que simplesmente acontece e passa a ser algo que nós mesmos projetamos e controlamos. Assumir as rédeas do próprio desenvolvimento é o que faz toda a diferença. Isso nos deixa com a pergunta final na tela.